Graça e paz. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter a ministração profética ao vivo às 8h30 da noite. No sábado, nós vamos ter a ministração de uma mensagem aos casais às 6h da tarde. Excepcionalmente vai ser só online. Se tiver uma mudança, amanhã a gente avisa, tá bom? Mas a princípio é somente online, no sábado. No domingo nós temos os cultos normais, presencial, às 10h nas nossas congregações e à noite também às 18h de maneira presencial. Segunda-feira nosso seminário online, terça-feira o nosso curso de obreiros e na quarta-feira é o nosso café com Deus, tá bom? Aqueles que estão participando aí das células, procure os obreiros para serem acompanhados, para que Deus venha te preparar como obreiro, como sacerdote da casa do Senhor, tá bom? Então procure um obreiro, um diácono ou os pastores para te acompanhar pessoalmente, tá bom? Deus abençoe todos, boa célula e segue as mensagens desse domingo passado, tá bom? Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Bom, nesse domingo, na Flórida de manhã, ministramos sobre algo que a gente tem visto aumentar demais, que são as tribulações, as adversidades, e que muitas vezes nós somos surpreendidos por elas. A bem da verdade, não deveríamos, porque o próprio Cristo já nos alertou sobre isso em João 16:33, quando ele diz que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas ainda assim, é dureza, muitas vezes, nós encararmos todas essas adversidades e tribulações que vão surgindo nas nossas vidas. A maneira de evitar, talvez, pode ser quando a gente pauta as nossas decisões na palavra de Deus. Porque, como está lá em Salmo 119, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia os nossos caminhos. Então, isso é uma boa maneira. Mas ainda assim, podem surgir. E quando surgir, o que eu diria é o que está lá em Josué, para todos nós. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Creia, o nosso Deus é maior. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, nos momentos de dificuldade, confie nele, mas haja debaixo de muita fé. Uma boa célula para todos. A paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero trazer um resumo sobre a pregação do pastor Chori domingo passado na Igreja Cristã da Grande Aviana. Ele pregou sobre sermos aperfeiçoados, tirarmos nota 10 com Deus. O texto base foi Gênesis 17, de 1 a 9, sendo que no versículo 1, Deus, aos 99 anos de Abraão, fala para Abraão assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E dentro daquilo que Deus esperava de Abraão como perfeição, estava em guardar a aliança do Senhor, e Deus o faria extremamente frutífero. O pastor Chori destacou alguns pontos onde Deus quer nos aperfeiçoar. O primeiro deles é no próprio serviço ao Senhor, para que nós não façamos a obra do Senhor de forma relaxada. O segundo ponto é sermos transformados para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Um outro ponto onde nós precisamos ser aperfeiçoados é no nosso relacionamento, para nós sermos capazes de amar as pessoas como Deus quer que nós a amemos. Um outro ponto também é que o povo de Deus é sarado, temos que ter nossos sentimentos, nossas emoções transformadas. E por fim, sermos também aperfeiçoados na nossa adoração ao Senhor, na motivação do nosso coração e também darmos a Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe, que Deus nos aperfeiçoe, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. O Everson pregou neste último domingo na igreja de Ibiúna, onde ele compartilhou conosco um pouco da história de José, que foi jogado na cisterna, vendido como escravo pelos próprios irmãos, e foi parar na casa de Potifar. Acusado injustamente, ele foi preso, e por lá ele passou alguns anos. Após isso, ele foi levado diante de Faraó. Mas mesmo em todos esses lugares, mesmo diante de adversidades, num ambiente hostil, esses lugares eles prosperaram. E por que eles prosperaram? Porque José carregava a presença do Senhor. Assim, irmãos, deve ser conosco também.
Deus nos chamou para sermos sal e luz desse mundo. Deus nos chamou para nós sermos agentes de transformação em ambientes hostis, em ambientes contrários. Nós devemos estar sempre carregando a presença do Senhor, assim como José. Deus abençoe a todos. Graça e paz, igreja. Esse domingo eu estive pregando aqui em Ilhabela a respeito de João 15, do verso 1 ao verso 8. E os 4 primeiros versículos foi o que mais me chama a atenção, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É tempo de permanecer, de continuar. Amados, a produção de frutos é uma demanda da igreja, mas nós não podemos confundir isso com um sucesso numérico. Nós não somos só números. E os frutos, eles são resultados da nossa união, o nosso relacionamento com Cristo e com o Pai. E o contrário disso, a falta desse fruto, indica uma vida marcada pela ausência de Deus e de sua redenção, uma vida cortada de Deus, de amor, de presença do Pai. Amados, a instrução também pela palavra, ela nos limpa, isto é, ela nos prepara, mesmo às vezes dolorosamente, às vezes através de uma poda. Se você está sendo podado, é para que você produza mais ainda. Mas eu e você precisamos entender que sem Cristo nada nós podemos fazer. Permaneça. Essa é a mensagem para a igreja. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Mas também há uma chamada para sairmos para fora, para fazer missões, para alcançar os povos não alcançados, amados. E lá, em Atos 1, no verso 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês serão testemunha na Granja, na Vila Iná, no Ressaca, na Ilhabela, até os confins do mundo. Deus está chamando a igreja para fora. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça, amados. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. A visão espiritual é algo fundamental para a nossa vida. É a visão que Deus tem das coisas. Nós precisamos muito, fundamental, buscar a visão de Deus sobre todas as coisas, sobre nós, sobre a nossa vida, as decisões que a gente precisa tomar, porque Deus sabe o futuro, Deus sabe todas as coisas. Então, sem a visão, nós ficamos confusos e perdidos. A Bíblia fala em Provérbios 29:18, sem visão o povo perece. No culto da igreja do Tremembé, a Rosângela ministrou a palavra citando Lucas 15, de 1 a 7 e João 6, 39 e 40. Ela disse: precisamos olhar a nossa intimidade com Deus, pois Ele já está dentro de nós. Nós nos preparando para levar a palavra àqueles que ainda não o conhecem. Precisamos dizer aos novatos na fé que somente Jesus pode intermediar o nosso relacionamento com Deus. O nosso Deus é um Deus que nos dá liberdade para a atuação do Espírito Santo em nós e através de nós, para alcançar novas vidas para o reino de Deus. Como discípulos, precisamos nos preparar cada vez mais para servir a Deus e discipular os novatos na fé. No final, tivemos cantos de louvores e agradecimentos a Deus. Foi um culto que tocou muito o coração das pessoas presentes, exortadas a servir no Senhor e servir para o Senhor. Queridos, graça e paz. Bom, no último domingo de manhã na Vila Iná, a irmã Rosângela compartilhou com a gente com muita graça uma palavra que foi um grande incentivo a que a igreja
se junte mesmo como um exército em oração, batalhando nas regiões celestiais, lembrando que o inimigo ele é astuto, mas ele já foi vencido pelo nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra foi baseada em Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 18, que fala realmente da armadura de Deus, para que a gente realmente em oração possa se revestir do cinturão da verdade, da couraça da justiça, das sandálias da prontidão do evangelho, da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando e vigiando mesmo o tempo todo. Creio que é uma convocação importante para que a gente realmente se levante como um exército em oração, principalmente nesses tempos que antecedem a volta do Senhor. Deus abençoe a todos e uma célula abençoada. Graça e paz. Hoje, dia 19 de fevereiro, aqui na Vila Iná, o pastor João, que trouxe a palavra, teve como foco principal a não murmurar. Então, que nós não devemos murmurar. Apesar de que o próprio Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas ele diz também que nós tenhamos bom ânimo. Ele citou alguns versículos, né? Por exemplo, Efésios 5:20, em tudo dai graças. Salmos 27:14, dizendo para esperar no Senhor. Salmo 40, versículo 1 a 3, onde, resumindo, diz assim: coloque toda a tua esperança no Senhor. E a esperança não é algo que é passiva, mas é ativa. E então, ele deu o exemplo em Êxodo 3, 7 a 8, onde diz que o povo, né, clame ao Senhor. E para nós fecharmos, então, que eu creio que é o importante dessa mensagem, é que Jonas passou por coisas assim. Ele murmurou há algum tempo, mas ele disse assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Que o Senhor possa responder a tua oração e o teu clamor sempre que você o busque. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Quem ministrou nesse domingo ali na Igreja do Ressaca foi nosso irmão Fuxida. Ele trouxe uma palavra, né, sobre família, que está em Gênesis 27, no versículo 41, que diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Amém? E a palavra que ele trouxe, né, sobre o que mais atrapalha na família, o passado. O passado é que nos atrapalha, o passado mal resolvido, né? E o passado ele molda aquilo que nós somos hoje, né? Aquele passado que não se resolveu. E quando nós não reconhecemos as ações erradas, né, não avançamos, ficamos num ciclo de erro. Jacó, o que ele fez? Ele fugiu do seu passado a resolver, né? Quando ele teve aquela discussão ali com seu irmão, Esaú ameaçou ele, o que ele fez? Ele fugiu, né? E Deus não quer deixar seu passado para trás. Amém? Em Gênesis 33, 4, diz assim a palavra do Senhor, né? Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, né? Arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Amém? Então, assim, o passado, ele muitas vezes nos traz medo, né? Nos traz opressão. E quando nós, né, não olhamos para o nosso passado, mas quando nós nos propomos a resolver, que é a vontade do Senhor na nossa vida, né? Então, quando Jacó foi ao encontro do seu irmão, ainda que ele tivesse com medo, ainda que ele tivesse com receio, o Senhor havia falado para que ele fosse. E naquele momento ele se surpreendeu, né? Porque Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, né?
o abraçou apertado, não é verdade? Então, o passado fica para trás nesse momento, né? E é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quais os valores da nossa vida hoje? Deus, Ele quer transformar. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu